Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês esse transformador de distribuição. Ele será colocado aqui nessa subestação. Vocês estão vendo aqui, está fechada, mas existe um transformador dentro dessa subestação que está um pouco depreciado, e aí a gente fez a aquisição desse novo transformador. É um transformador zerado, né? Novinho, tá? Mostrando aqui para vocês. Vou apresentar algumas características desse transformador, tendo em vista que esse cara aqui é o mesmo que é utilizado nos postes, tá? Porém, o que tem lá no poste ele é de menor capacidade. Esse aqui mesmo não tem possibilidade de colocar no poste, porque a norma não permite com essa capacidade que ele tem de ser colocado em um poste, tá bom? O máximo que se pode colocar na rede, aqui na concessionária no Rio Grande do Norte, é 225 kVA. Esse transformador, ele é um transformador a óleo de distribuição que tem 300 kVA de potência, tá certo? Então, vamos começar aqui por algumas características importantes. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, 300, né? 300 kVA, que é a potência do transformador, e ele vai trabalhar em 380, 220 volts, ou seja, 380 de fase para fase e 220 de fase para neutro. Então vamos lá. Como é que funciona esse transformador? Vamos conhecer aqui as suas partes, tá? Primeiro que ele é de uma estrutura metálica, certo? Como ele é a óleo, dentro desse reservatório aqui você tem o óleo, e esse óleo ele tem dupla função. Ele serve para o sistema de resfriamento do transformador e serve também para isolar os terminais de alta tensão, tá? Então, vamos lá. Primeiro, essa parte aqui, né, é a tampa, certo? Essa aqui é a tampa do transformador. Aqui na parte de baixo é a sua carcaça, a sua estrutura. Aqui é o ponto, a barra para fixação, certo? No nosso caso aqui a gente não vai fixar, ele vai ficar no solo mesmo, na subestação. Aqui nós temos os terminais para alta tensão, né? Temos três, porque são as três fases, A, B e C. Aqui nós temos os terminais de baixa tensão, 1, 2, 3, 4. São 4 terminais, porque nós vamos ter 3 fases e um neutro, certo? Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo essa partezinha aqui, a gente chama das aletas, né? Por onde vai ter a troca de calor, né? Aqui é como se fosse o radiador do transformador, certo? O óleo, quando ele esquenta, né, ele sobe aqui, então ele vai passar por dentro dessa, né, vai trocar calor aqui com o ambiente. Ele vem numa temperatura bem mais elevada, 80 graus, se eu não estou enganado, 90, mais ou menos isso, de 60 a 90 graus, né? Quando ele passa aqui por essas aletas, a temperatura externa está em 30 e poucos graus, 35, aqui 30, então ele termina refrigerando, ele dá uma queda. Como a temperatura cai, então ele desce, fica na parte da baixa, ele fica o que? Circulando, né? Então vai sempre ocorrer esse processo de circulação aqui do óleo, fazendo essa troca de calor e refrigerando o transformador de distribuição. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui os 3 isoladores, certo? O isolador, outro isolador, H1, H2 e H3, que são as 3 fases. Então a parte da rede que vem, que no nosso caso aqui é 13.8 kV, 13.800 volts, eu vou conectar nesse terminal uma fase,
a segunda fase aqui, a terceira fase aqui. O barramento, né, será conectado nesses 3 pontos. Pronto. Em contrapartida, observem aqui os isoladores da parte secundária, né, a parte de baixa tensão. Essa parte aqui é a secundária, baixa tensão. Aqui é a parte primária, alta tensão. A primária vai ser a entrada da energia e a secundária vai ser a saída da energia, tá? Então, vamos lá. Observe que esse isolador ele é bem maior do que esse aqui. Por quê? Pelo nível de tensão. Como aqui o nível de tensão vai ser maior, 13,8, você tem que ter uma proteção maior para que não abra um arco desse ponto para a carcaça. Como o nível de tensão aqui é menor, 380 volts, então o isolador é menor, não tem como abrir um arco para a carcaça, para a estrutura do transformador, tá bom? Outro detalhe, observe esse terminal aqui, né? Terminal pequenininho, tá? Observe o tamanho desse terminal na parte secundária. Por que isso? Porque aqui no primário a corrente é menor, é pequena, a tensão é maior, isolador maior, corrente menor, terminal menor. Aqui a tensão é menor, terminal menor, em contrapartida a intensidade de corrente elétrica é maior, então você vai ter um terminal bem maior, tá bom? Feito isso, a gente viu a numeração aqui da entrada H1, H2 e H3, que é a alimentação do transformador. E aqui na saída eu vou mostrar para vocês, ó, X0, X1, X2 e X3, tá? Então aqui no X0 nós vamos conectar a saída do neutro, X1, X2 e X3 são as 3 fases, tá? Aqui eu vou ter o borne de conexão do terra, Tzinho aparecendo aí, ó, borne de conexão. Essa saída do neutro aqui a gente conecta no terra e desce para estrutura metálica, certo? Aqui a gente vai ter uma válvula, certo? Uma válvulazinha de alívio, para o barulhozinho, né? Liberando aí, caso tenha alguma pressão interna, para que ele não ocorra a ruptura, né? Popularmente a gente diz a explosão, né? Então essa válvula vai aliviar esse vapor, caso tenha aí internamente. Aqui nós temos as posições para fazer a configuração do TAP, né? Você vai mudando no TAP 1, 2, 3, 4. Vou explicar isso já para vocês. E aqui, esperado aqui, a nossa tabela, a nossa plaquinha de identificação do transformador trifásico. Essa placa é como se fosse um registro, né, de uma pessoa, ou seja, no caso é do equipamento. Ele vai detalhar, ele coloca aqui, ó, transformador trifásico, a indústria que foi feita, a numeração, a potência dele 300 kVA, a impedância 4,5%, né? Data de fabricação 1º de 2020, né? Ou seja, janeiro de 2020, recente. Tipo óleo isolante a norma NBR 5440/99. Aqui eu vou ter as configurações da alta tensão, ó, de 10.200 mil volts, 10.200 volts a 13.800 volts, tá certo? Ó, eu vou ter aqui de 10.200 a 13.800 volts. Aí eu vou ter a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é essa posição aqui, ó. 5, 4, certo? Aqui embaixo vai dar para ver aqui mais uma numeração, olha, 1, certo? Então é aqui que a gente abre aqui nesse ponto e faz a permutação aqui do enrolamento, tá? Nas bobinas. Do lado direito, ele está mostrando aí essa configuração, certo? Lembrando que o primário está configurado em delta, a ligação, olha a configuração em delta, certo? Conforme vocês estão vendo aqui, ele tem aqui 2 blocos de bobinas, certo? Interligando aqui, fazendo o fechamento em delta. Enquanto que no secundário, vou mostrar aqui para vocês, enquanto que no secundário, que é a baixa tensão, 380 volts, 220 volts, a ligação é em estrela. Então observe aqui, ó, que você vai ter as bobinas, né, os terminais finais aqui curto-circuitado fechado e sai para o neutro, né, o X0 que chama X1, X2, X3 são as 3 fases e o X0 é o neutro. Aí tem o volume 240 litros de óleo,
massa total 920 kg, ou seja, quase 1 tonelada. E aí, gente, aquela curiosidade, de onde é que sai o neutro do transformador, né? De onde é que sai o neutro? Olha, o neutro, se você observar, é o seguinte: na parte primária nós não temos neutro, são as fases. O neutro sai justamente aqui dessa configuração estrela, do centro da configuração estrela do transformador, né? Conforme esse diagrama aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Conforme esse diagrama, aqui eu vou estar fechando aqui os terminais finais dessa bobina, levar para o X0, né? E aí é a saída desse terminal neutro, né? A origem do neutro é nesse ponto aqui, tá? E aí a gente disponibiliza um neutro, e de neutro para quaisquer uma dessas três fases nós vamos ter 220 volts, tá certo? Gente, basicamente fui um pouco rapidinho aí para vocês, mostrando aí esse transformador, para não ficar um vídeo muito extenso, né? Mas as informações detalhadas sobre um transformador de distribuição, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!